Olá, eu sou Luciana Tezin, trabalhadora da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. No Conversa Fraterna de hoje, nós vamos comentar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Às vezes, quando a gente se refere a esse termo pobre de espírito, nós achamos, aquele é um coitado, é um pobre de espírito, como se fosse uma característica, uma qualidade pejorativa. Na verdade, não. Pobre de espírito, que Jesus quis dizer, é sobre a humildade, os humildes. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schuntel diz que pobre de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes mesmo. E ele fala que a humildade é a propulsora de todas as grandes ações, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. O Schuntel ainda diz que humildes são aqueles simples ao falar, sinceros no agir, que não fazem ostentação do saber, que abominam os bajuladores. Ele diz que Jesus proclamou a pobreza dos sentimentos baixos. Por isso ele diz que pobre de espírito são simples e retos, os que estudam com humildade, os que sabem que não sabem, os que imploram a Deus o amparo às suas almas, os que reconhecem a grandeza de Deus e se colocam humildes, pedindo a Deus o amparo. Neste capítulo 7, Jesus toma como exemplo de humildade uma criança, um menino, e diz, todo aquele que se fizer pequeno como este menino, será maior no reino dos céus. Essa humildade, esse ser maior e se colocar como menor, nos remete a uma ideia que o Emmanuel explorou muito bem no livro Encontro Marcado, no capítulo 49, que é em torno da humildade. O Emmanuel nos diz, de vez em quando nós devemos refletir que todos somos instrumentos que fazemos parte de uma grande engrenagem. E que Deus se serve de nós nessa engrenagem do seu reino, considerando as capacidades de cada um. Nós, como instrumentos, somos peças dessa engrenagem. Não tem uma peça melhor ou pior que a outra. Ele ainda diz que a pessoa que consegue realizar com rigor, por si só, uma obra estável e prestante. Porque o Emmanuel afirma que ninguém é capaz de fazer algo sozinho, considerando essa ótica da engrenagem do reino de Deus. E ele ainda nos dá dicas de como cultivar a humildade. Então ele diz, primeiro, aprendendo a valorizar o esforço do nosso irmão. E aí vale a pena a gente pensar em todas as pessoas com as quais convivemos. Porque, em geral, nós não fazemos nada para errar. Nós queremos acertar, nós queremos encontrar o caminho do bem, o que é melhor para cada um de nós. Então, quando a gente erra, a gente busca acertar. E ainda assim achamos que estamos certos. É difícil a gente errar e reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Mas voltando aqui ao Emmanuel, como cultivar a humildade também? Mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados. Eficientes e tranquilos nas nossas obrigações, buscando o entendimento, a aceitação e continuar na nossa trilha, sem fugir das responsabilidades. Aí no texto do Emmanuel ele diz, sem invadir a seara dos nossos companheiros com o pretexto de sermos enciclopédicos. Na época ainda, que todo o conhecimento estava nas enciclopédias. Então é importante seguir a nossa tarefa, contribuindo como uma peça na engrenagem, sem invadir a seara dos outros.
E o Emmanuel ainda diz que humildade não é nos omitir, mas sim nos conservar no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria, cumprindo os nossos deveres sem criar problemas e oferecendo a construção do bem de todos, o melhor concurso de que somos capazes. Então, todos temos uma habilidade, todos temos nossas características, e quando a gente diz, até na vida comum, né, vou fazer da melhor forma, é isso. É isso que eu sou quando eu me coloco como uma engrenagemzinha dessa grande construção. Só para fechar, no livro Depois da Morte, do Leon Denis, no capítulo 15, ele diz de que de todos os males, o orgulho é o mais temível, pois ele deixa germe em todos os outros vícios. Que o orgulho nos desvia do amor aos semelhantes, prejudica a nossa melhoria e nos engoda com uma superestima do nosso valor e nos cega os nossos próprios defeitos. Que a prática com o bem, né, ela é ostentar. Se eu pratico o bem com ostentação, o efeito desse bem acaba sendo meio que anulado. E na Terra nada nos pertence. As únicas aquisições duráveis são as de ordem intelectual e moral. Então que possamos cada vez mais buscar competências, né? Buscar aprender, nos desenvolvermos sempre com humildade, buscar melhorar o nosso coração, que é a nossa moral. Porque são essas habilidades e este bem que a gente vai carregar quando já não estivermos mais aqui. Eu recomendo que leiam na íntegra o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus.